Aqui é o Programador CS e nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre elemento blocante e elemento inline. Esse vídeo veio até em questão de um quiz que eu fiz lá no Instagram pedindo sobre qual dos elementos que estava ali na listinha era um elemento blocante. Muita gente veio me pedir, mas o que é isso? Como que funciona? Porque eu não sei. Eu pensava que aquele elemento que era um P lá, um parágrafo, servia para texto e não elemento blocante, então eu resolvi trazer isso para vocês. Então eu estou dentro aqui do CodePen e a gente pode ver que a gente tem dois H3 e dois spans. A única coisa do CSS que tem por enquanto aqui é que eu deixei um pouquinho maior a fonte. Tá? Mas vindo aqui pro texto, vocês vão olhar aqui e vocês vão ver que os dois H3 eles estão descritos da mesma forma que o span, entretanto os H3 quebraram a linha e o span não. Por que aconteceu isso? É razão dos elementos blocantes e elementos inline. Elementos blocantes, a forma mais fácil, eles vão quebrar a linha, eles vão ocupar todo o tamanho da linha. Então vamos até deixar isso aqui um pouquinho mais fácil de ver. Vamos selecionar aqui o H3, vamos colocar um background color nele. Aí, agora a gente consegue ver que o H3 selecionado aqui e aqui em cima ele vai ocupar todo o tamanho da linha preenchendo essa cor. Perfeito. Agora nos spans vamos dar uma cor também. Background color orange. Eles estão ocupando somente o espacinho que o elemento precisa, então somente o tamanho do texto. Essa aqui é a diferença entre esses dois tipos de elemento. Agora você vai me pedir, mas Cassiano, qual que são esses elementos blocantes inline? Deixei uma listinha aqui. Um P é um elemento blocante, porque ele vai quebrar a linha. Os títulos de H1 a H6 todos vão quebrar. Div também. Listas, você vai ter uma lista desordenada, uma lista ordenada e os LIs dentro dela também são elementos blocantes. Formulário também. Agora elementos inline, o span, o que a gente está utilizando ali em cima, uma imagem também é, porque você se lembra quando você bota uma imagem e bota um texto, eles ficam um do ladinho do outro. Um A também é um elemento inline. Então esses aqui são os principais, é o que a gente mais usa também. E lá no quiz eu botei esses três elementos aqui e esse P no meio deles e pedi qual que é o elemento blocante. A resposta correta era o P. Muitas pessoas vieram pedir, mas Cassiano, por que o P? O P não é um elemento de texto? Como assim blocante? O que é isso? Então a gente já sabe por definição o que são esses dois tipos de elemento. Agora, qual que é a diferença dele na questão de display? Agora indo um pouquinho mais a fundo dentro do CSS. Qual que é a diferença do elemento blocante para o inline? Se a gente vir aqui e colocar um width, uma largura nele, vamos definir 200 px, você pode ver que o elemento blocante ele vai ocupar somente 200 pixels. Entretanto, se eu vir aqui no span e definir a mesma coisa, ele não vai aceitar, esse valor é inválido para ele. Então essa é outra diferença entre esses dois elementos. Agora vamos imaginar que a gente queira botar esses dois elementos como inline. Como é que a gente pode fazer isso? Simples, vem aqui, coloca um display inline. Entretanto, eles vão perder a funcionalidade de largura dele. A gente não vai mais conseguir definir essa largura. Ele está aqui, mas está inválido. Mas Cassiano, mesmo assim, eu tenho que deixar ele inline, mas eu preciso ainda utilizar a largura. Como é que a gente faz? Pô, simples. Inline block. Agora ele vai ter a propriedade do inline, ficando um do ladinho do outro, mas também podendo colocar essa largura nele. Agora indo para outro lado. Cassiano, tu me ensinou isso daqui, mas por que eu vou utilizar isso daqui se existe já os dois elementos? Se eu precisar fazer alguma coisa disso, eu vou usar os dois elementos diferentes, não preciso ficar botando isso daqui no CSS. Aí vem outro ponto. Vamos imaginar que a gente recebeu um layout de um designer. Mas essa palavrinha programador, ele está lá no texto. Só que essas primeiras três letras aqui, pro, ele quebrou numa linha. Mas ainda faz parte disso daqui. Porque embaixo continua um texto ou coisa assim. Então isso daqui é uma forma que você poderia utilizar ele. Você colocaria todo esse texto aqui dentro de um P, entretanto essa primeira palavrinha aqui dentro do span. E aí você vai utilizar o inline block ou somente o block, dependendo como que for aquele layout. Não precisa ser uma linha quebrada, mas pode ser ele está um pouquinho mais para cima, ele está, enfim, do outro lado. Nesse caso aqui eu estou mostrando somente com texto, mas você pode utilizar com imagem, com elementos gráficos, com qualquer coisa que venha ter um display block, você precise utilizar ele de outra forma, ou ao contrário também. Eu espero que você tenha absorvido alguma coisa desse conteúdo. De qualquer forma, eu fico sempre à disposição lá no meu Instagram, aqui no YouTube. Então, padrão, curte o vídeo, segue o canal aqui e segue lá no Instagram também.